Olá pessoal, vamos falar sobre proposições lógicas. Primeiro, o que seria uma proposição? É toda sentença que vai ser declarativa. Aqui, ó, vou circular bem para vocês verem o que são. Aqui, ó, sentenças declarativas. Exemplo, Pedro é médico, Luísa foi ao cinema ontem à noite. Ou seja, é uma sentença que a gente pode dizer se ela é verdadeira ou é falsa. Não vai ser proposições lógicas essas sentenças aqui, ó. Deixa eu circular direitinho. Essas sentenças aqui não vão ser declarativas. Sentença exclamativa, sentenças interrogativas e imperativas. Imperativas são aquelas que a gente manda ou aconselha algo. Por exemplo, estude mais, leia aquele livro. Todas essas daqui não serão proposições. Então, vamos continuar. E agora, a gente vai ver os tipos de lógica, né? A gente pode, o valor lógico que a gente pode tirar de diversos tipos de proposições compostas, né? Que são proposições que são frases que têm mais de uma proposição. Então vamos lá. Proposição conectivo E são chamadas de conjunção. Cadê? E a gente pode representar por esse símbolozinho aqui, ó. Vou aumentar a folha. Vou aumentar a folha para vocês verem. Esse símbolo aqui a gente pode representar o conectivo E, né? Numa proposição composta. Ou seja, numa frase que tem duas proposições. Por exemplo, aqui, Marcos. Por exemplo, isso aqui, ó, é uma proposição composta. Marcos é médico e Maria é estudante. Quando isso aqui será uma proposição verdadeira? Terá valor lógico verdadeiro. Uma conjunção terá valor lógico quando as duas proposições forem verdadeiras. E sendo uma das proposições falsas ou as duas falsas, ela será falsa. Então, por exemplo, aqui. Então, vamos dizer, por exemplo, nesse caso aqui, Maria é estudante, aliás, Marcos é médico e Maria é estudante. Ela só será verdadeira se for verdadeiro que Marco é médico e Maria também é estudante. Se um dos dois for falso, ela será falsa. E se os dois forem falsos, também ela será falsa. A gente pode resolver, né? Organizar essa forma de analisar um valor lógico montando uma tabela. Então vamos lá? Aqui, montei uma tabela com as proposições P e Q. Ok? Então aqui, vamos dizer que P é a proposição Marcos é médico. Certo? Marcos é médico. E Q é a proposição Maria é estudante. E aqui
Aí a gente criou uma coluna para P e uma coluna para Q e uma coluna para a conjunção P e Q. O E, lembre que a gente vai representar por esse formato aqui. Por esse símbolozinho que está entre P e Q nessa terceira coluna. Esse triângulozinho, né, que é aberto com vértice para cima. Então vamos lá. Na primeira proposição a gente pode botar verdadeiro, pode botar verdadeiro, verdadeiro e falso, falso. Aí na segunda proposição a gente vai botar ligando a um dos verdadeiros o V de verdadeiro e no outro V a gente vai colocar falso. E no segundo falso a gente pode botar ligando o verdadeiro e o segundo falso a gente pode escrever um F de falso, certo? Aí agora a gente vai analisar se na terceira coluna se é verdadeiro ou falsa essas duas conjunções. Aqui no primeiro caso, né? No primeiro caso aqui que tem verdadeiro, verdadeiro. Aqui. Tem verdadeiro e verdadeiro. O que a gente viu? Que quando a proposição é de conjunção, ou seja, ligada por um conectivo E, ela vai ser verdadeira quando as duas proposições forem verdadeiras. Aqui as duas proposições são o quê? Verdadeiras. Então a conjunção vai ser verdadeira. No restante, a gente vê que uma das conjunções uma das proposições é sempre falsa. Quando temos isso, a conjunção vai ser falsa. Agora vamos lá para a conjunção para o conectivo OU. Nesse caso, vamos ter vai ser uma disjunção. Uma proposição disjuntiva seria, por exemplo, essa daqui. Marcos é médico ou Maria é estudante. E quando vamos atribuir valor lógico verdadeiro para essa proposição composta? Ela será falsa. Ela será falsa somente quando as duas partes que a compõem forem ambas falsas. Ok? Então vamos lá montar a tabela verdade para ver como isso vai ficar. Então vamos lá. Montamos aqui uma tabela verdade, né? Uma coluna para a proposição P, que Marcos é médico. E para a proposição Q, que é o Maria é estudante. E uma coluna para a proposição P ou Q. Certo? Aí colocamos aqui na primeira coluna, né, da proposição P, verdadeiro, verdadeiro e falso, falso. Na segunda coluna, a gente ligou ao primeiro verdadeiro, ao valor verdadeiro. Ao segundo verdadeiro, ligamos ao valor falso. E na terceira coluna, ligamos ao primeiro falso, o valor verdadeiro. E ao segundo falso, o valor falso. Agora vamos analisar a terceira coluna. Temos aqui, né, na primeira linha, verdadeiro da proposição P ou Q, verdadeiro e verdadeiro, né, para a proposição P e para a proposição Q. Aí o que ele diz mesmo para ser falso P ou Q? Para ser falso P ou Q,
As duas proposições têm que ser falsas. Então, para ela ser verdadeira, uma das duas pode ser verdadeira ou as duas podem ser verdadeiras. Nesse caso aqui, as duas são verdadeiras. Então, P ou Q aqui vai ser o quê? Verdadeiro. E agora aqui, no restante. Agora aqui nessa terceira, na segunda. Vamos fingir que a flecha está direitinho aqui. Vou desenhar direitinho. Pronto, saiu. Bom, quase. Entendam que está aqui na segunda linha. Temos aqui na segunda linha valor verdadeiro para P e valor F para Q. Em P ou Q, a gente só vai ser falso, a disjunção só vai ser falsa se as duas forem falsas. Aqui nesse caso temos uma verdadeira. Se tem uma verdadeira, então quer dizer que essa proposição vai ser verdadeira. A mesma coisa na terceira, né, que tem um valor verdadeiro para Q. Então, a proposição também vai ser verdadeira. Já na última linha, que nessa última linha, a gente vê que as duas têm valor falso. E para termos valor falso para a disjunção P ou Q, os dois valores têm que ser falsos. Então, nesse caso, vai ser falso. Agora aqui, para disjunção ou. Disjunção exclusiva, né? Quando tivermos duas proposições com valor de disjunção, né? Quando for uma disjunção, ou seja, tiver o conectivo ou, por exemplo, aqui nesse caso, ou te darei uma bola, ou te darei uma bicicleta, certo? Nesse caso, vamos atribuir um valor verdadeiro se uma das duas somente for verdadeira. Se as duas forem falsas ou as duas forem verdadeiras, a disjunção exclusiva será falsa. Porque se eu digo ou uma bola ou te darei uma bicicleta, ele tem que dar apenas um dos dois para ser verdade, certo? Se ele der os dois, então ele vai estar mentindo. Porque ele disse que só daria um dos dois, não os dois, certo? Então vamos lá, montando a tabela verdade de novo. Aí aqui vamos analisar, vamos montar aqui coluna para P, uma coluna para Q, uma coluna para P ou Q, né? E o símbolozinho, esqueci de falar do símbolo. O símbolo nesse caso aqui vai ser esse aqui, ó. Vai ser esse V aqui com um tracinho embaixo, para disjunção ou, disjunção exclusiva. Então vamos lá, analisar a tabela verdade. A gente montou aqui a tabela verdade. Aí lá, na primeira coluna colocamos V, VV e FF. Aí na segunda a gente colocou VF, VF. E vamos analisar a proposição composta daquele prédio, o valor lógico. Então temos aqui que na primeira coluna temos ver e ver. O que ele diz? Que para a disjunção exclusiva, ou seja, ligada com um conectivo ou ser verdadeira, apenas um dos dois tem que ser verdadeiro, entendeu? Aqui no caso os dois são verdadeiros. Se os dois são verdadeiros, então a proposição é falsa, porque apenas um deles pode ser verdadeiro. No segundo aqui, temos apenas aqui, ó, nesse caso, o valor Q é falso e o valor P é verdadeiro. Temos apenas um valor verdadeiro. Então, nessa disjunção exclusiva, vai ser esse valor aqui verdadeiro e falso,
vai ser verdadeiro. Na mesma coisa que na terceira linha. Também temos apenas um verdadeiro, né? Que está na coluna aqui. Então, essa disjunção exclusiva P ou P ou Q vai ser verdadeiro. Já na quarta coluna, a gente vê que os dois têm valor falso. Para ser verdadeiro, apenas um tem que ter o valor verdadeiro e nenhum dos dois tem. Então, ela vai ser falsa também. Agora vamos lá vamos para o conectivo C, então. Isso vai ser, nesse caso, a proposição vai ser condicional. Vamos lá para o exemplo de função condicional. Aqui, ó. Se Pedro é médico, então Maria é dentista. Então vamos lá? Deixa eu ver aqui. Nesse caso, essa proposição composta só vai ser falsa quando a última proposição for falsa. E se as duas forem falsas, ela será verdadeira. Então vamos lá, montar a tabela verdade para esse caso aqui. Aí temos aqui, como a gente montou antes, né, a tabela verdade para P e para Q e para a coluna P, CP, então Q. Então, deixa eu aumentar um pouquinho aqui para a gente ver melhor. Então aqui na primeira linha, a gente vê que temos verdadeiro tanto para P quanto para Q. Ou seja, o segundo membro dessa proposição composta é verdadeiro. Quando o segundo membro é verdadeiro, então o valor lógico da proposição CP, então Q, vai ser o quê? Verdadeiro. Para ser falso, apenas o segundo tem que ser falso. Ok? Aqui nesse segundo, a gente vê que o segundo valor lógico é falso. Então, como o segundo valor lógico é falso, o valor lógico da proposição CP, então Q, vai ser o quê? Falso também. Na terceira, temos valor falso para a primeira e valor verdadeiro para a segunda. Para ser falsa, apenas a segunda tem que ser falsa. Como aqui a segunda é verdadeira, então essa proposição também será verdadeira. Aqui temos falso e falso. Bom, nesse caso a gente tem a regra que se os dois forem falsos, então para CP, então que se os dois forem falsos, então o valor será verdadeiro também. Então nesse caso, o valor aqui é verdadeiro. Ok? Então a gente analisou um pouquinho sobre lógica nesses casos. Ainda temos o conectivo C e somente C. Aqui nesse caso, vamos analisar primeiro o que é
uma proposição bicondicional. Aqui, ó, essa daqui, ó. Eduardo fica alegre se e somente se Maria sorri. Nesse caso, a proposição terá valor verdadeiro quando as duas proposições forem verdadeiras ou quando as duas proposições forem falsas. Se uma das duas for falsa, se houver valores diferentes para duas proposições, elas serão, a proposição se somente se será falsa. Então temos aqui na tabela a verdade, certo? Aí a primeira linha temos o quê? Que é a proposição P e a proposição Q é verdadeira. E as duas têm o mesmo valor lógico. Se as duas têm o mesmo valor lógico, então a proposição P, CP, então Q vai ser o quê? Verdadeiro. Aqui nessa segunda linha, temos valores lógicos diferentes. Na primeira, aqui na terceira, na segunda e na terceira linha. Como temos valores lógicos diferentes, então elas serão falsas. E na segunda, as duas têm valor lógico falso, então elas também serão verdadeiras. No se e somente se será verdadeiro se as duas tiverem valores iguais. Para negar qualquer proposição, basta falarmos que se P é verdadeiro, não P vai ser falso, e se P é falso, não P vai ser o quê? Verdadeiro. Bom, por hoje é só. Outro dia volto para a gente continuar esse assunto. Espero que tenha ajudado. Tchau.